É tempo do comentário habitual das segundas-feiras de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Boa noite. Hoje temos três temas. Vamos começar pela crise na Ucrânia, que está a ter desenvolvimento a cada momento. Já aqui tínhamos falado disso e tinha manifestado há bastante tempo já a sua preocupação desta questão na Ucrânia. O que é que pode aqui acontecer? Se não houver bom senso, pode acontecer muita coisa. A Ucrânia é um país vital, como sabemos, estrategicamente. Passa por lá muito gás que vem pelo gasoduto para abastecer a Europa. Mais de metade do gás que a Ucrânia se abastece vem da Rússia. Portanto, se há um conflito aberto entre o Ocidente, a Europa, os Estados Unidos e a Rússia, quando digo aberto, sem confronto militar direto, mas conflito diplomático aberto, podem haver várias sanções económicas. Por exemplo, a União Europeia pode dificultar a entrada de cidadãos russos no seu espaço territorial. John Kerry fez aquela ameaça, o Ministro dos Estrangeiros, Estados Unidos, o Secretário de Estado, de que a Rússia pode sair do G8, ao que a Rússia ripostou logo, dizendo que o discurso de Kerry continha ameaças dificilmente aceitáveis. E no terreno, à medida que os dias passam, vai-se notando, de facto, alguma desagregação na estrutura militar da Ucrânia. Não nos podemos esquecer, já lá vão 20 e tal anos, mas as Forças Armadas ucranianas faziam parte das Forças Armadas soviéticas. Há laços em fortes setores territoriais, largos setores territoriais da Ucrânia, e fortes segmentos da população com a Rússia, principalmente, como já se disse, a leste e no sul, a zona da Crimeia, agora também Donetsk está sob forte influência russa e, portanto, esta desagregação tem levado a quê? Que os dirigentes ucranianos cada vez mais falem na necessidade da cooperação ocidental e vêm dizer que cooperação não é só palavras, portanto, têm que nos defender mesmo. Eu acho que o Presidente Obama está a ser muito prudente, a União Europeia também. Durão Barroso fez uma declaração dura, dizendo que aquilo que se está a passar é inconcebível na Europa do século XXI, enfim, nesta área territorial do mundo. A verdade é que a Rússia não pode deixar que, de um momento para o outro, perder uma situação estratégica tão importante para a Rússia como por exemplo, a base militar do Mar Negro. Não pode. Eu, a semana passada, num debate em que participei, com António Vitorino, estava a dizer, e ele concordava também, quer dizer, eu defendo uma posição de, como é que eu ia dizer, compreensiva em relação àquilo que a Rússia considera ser, apesar de tudo, uma zona de influência da sua parte. Ou seja, a Rússia estabeleceu com esta atitude e deixou claro, a meu ver, que daqui não passarás, não é? Não, exatamente. Deixa muito claro, a Rússia diz, quer dizer, vocês ocidentes já levaram as Roménias, as Bulgárias, as Polónias, quer dizer, já têm tudo na zona de influência até da NATO, digamos assim. Quer dizer, agora a Ucrânia onde eles têm boa parte da sua esquadra naval situada lá na Crimeia, querem que também zona de influência ocidental, estão a dizer-nos quem é que governa na Ucrânia. É muito difícil, podemos dizer assim, mas ao abrigo do princípio da democracia em todos os países do mundo, que o Ocidente tem que defender, nós não podemos abdicar de apoiar quem se quer submeter ao voto, ao sufrágio universal e direto. Mas a Rússia aqui também tem, do ponto de vista da legitimidade democrática formal, uma posição forte. Diz, não, o presidente é o Iohannis, porque ele foi eleito. O Parlamento está bem demitiu, mas o que eu tenho visto nem abriu propriamente um processo, está bem, foi um processo de impeachment, na prática, de destituição. Mas estes dirigentes não estão legitimados pelo voto. E os americanos e os ingleses, o Ministro dos Estrangeiros de Inglaterra, do Reino Unido, foi lá ontem e disse, e o Presidente Obama também disse, devem dialogar com o governo provisório, com as autoridades que foram agora eleitas na Ucrânia. Não se deve reconhecer. Portanto, a Rússia está a apoiar o ex-presidente, os ocidentais, os novos poderes. Qual é que é mais legítimo? O antigo presidente perdeu um bocado a legitimidade, diz-se com a matança que deixou fazer entre os civis que se manifestavam. Muito bem, é um ato altamente censurável, com certeza, altamente reprovável. À luz da jurisdição internacional, até ele pode ser destituído. Mas isso em quantos países, infelizmente, acontece. E não é por isso que os presidentes caem.
O que se está ali a discutir, de facto, na Ucrânia é muito importante do ponto de vista da circulação de matérias-primas, do ponto de vista da gestão territorial, onde passam infraestruturas que são vitais, e no meio disto surgiu um dado curioso, é que o Ministro dos Estrangeiros russo foi divulgado que a China fazia uma análise da situação da Ucrânia coincidente com a que faz a diplomacia russa. O que pode querer dizer que a China começa a considerar esta incursão do Ocidente também ali por terras próximas da Ásia, digamos assim, uma ameaça. E, portanto, ali... acha possível que a Crimeia se torne independente? Ou seja, um cenário... Há pouco tive aqui o general Loureiro dos Santos, mais especialista nessa matéria, não sei o que é que ele disse, não ouvi. Essa análise que... Eu acho que é provável saber o que ele disse. Será a própria Crimeia a pedir ajuda à Rússia para proteção militar e aí haver uma cessão à Ucrânia e, portanto, apesar de tudo, não chegar a um ponto de não retorno a esta crise. O quê? De não ir para conflito? Conflito militar, sim. Sim, eu acho muito difícil, graças a Deus, que entremos em conflito militar aberto. Isso poderia significar algo próximo, não querendo ser catastrofista, mas um conflito militar aberto entre Estados Unidos e Rússia significa uma guerra mundial, não vale a pena termos ilusões. E um território deste, como o da Ucrânia, é um território onde um conflito pode fazer, de facto, pode implodir e eclodir um conflito a uma escala mais alargada que se pode tornar quase a escala mundial. Os conflitos das grandes guerras nasceram assim por acontecimentos repentinos. Ninguém estaria à espera, porventura, que a Ucrânia, pronto, desse nisto. Mas lembre-se, conflitos na Europa, ali na zona estratégica do centro da Europa, dos Balcãs, do Império Austro-Húngaro, ali nas zonas que são mais... Os tempos são diferentes. Hoje a diplomacia existe com uma força muito maior. Existe, inclusive, as Nações Unidas vão fazer uma reunião de emergência. Eu suponho que temos essa imagem do Conselho de Segurança. Já estão em reunião por causa desta questão na Sim, Ucrânia. Já reuniram no domingo. Enfim, mas acaba por ser um local também de diálogo este, não é? Principalmente nos corredores, mais do que nestas declarações que fazem ao microfone. Ali atrás, os assessores e eles, quando se levantam, negociam. Agora, estava a dizer, hoje em dia há mais diplomatas mais fortes e há interesses económicos também muito relevantes que são muito postos em causa como a guerra. Quer dizer, a moeda russa tende a desvalorizar, a economia não cresce como estava previsto, com isto que se está a passar na Ucrânia. E, portanto, há conselheiros de Putin dizendo as notícias... Mas há também quem diga que excessiva pressão económica sobre a Rússia, isso sim pode resultar... Desencadear um conflito. Pode. Pode, quando depois há a chamada fuga para a frente. Agora, a Rússia, quer dizer, já em tempos anteriores, a Rússia não se deu bem na Crimeia, na guerra da Crimeia. As élites russas não são muito propensas, de certeza absoluta, a uma intervenção militar aberta aqui. Agora, como diz, se a Crimeia pedir, mas a Crimeia não é um Estado soberano, portanto, mas se a Crimeia, a região da Crimeia, pedir ajuda mas tem militar é uma região autónoma. É como Madeira ou Açores, com um bocadinho não mais sei desenvolvido. Se a Constituição, se tem que pedir autorização a vantagem ou não. Aqui, a vantagem, entre aspas, é que a Ucrânia não é membro da NATO. Quis ser. Já manifestou essa vontade. Mas como não é membro da NATO, não se aplica aquele artigo 5º que diz que em caso de agressão contra um dos membros da NATO, é uma agressão contra os outros parceiros. Sim. E, portanto, aí obriga os países aliados a irem ao auxílio do país agredido. A Polónia pediu uma reunião de urgência com a NATO porque considera-se ameaçada com esta questão, com esta situação de tensão na Ucrânia. Pois, e é natural, os países que estão mais próximos sentem as suas barbas a arder neste momento também, sentem que, de certa medida, estão postos em causa. Mas eu acho que não tem razão para isso. Quer dizer, a Ucrânia já é um sarilho para a Rússia. A Ucrânia já é muito complicado. Não é só para a Rússia. Também é para a União Europeia. Os Estados Unidos estão mais longe. Os Estados Unidos estão a utilizar, apesar de John Kerry ir à Ucrânia, nos últimos dias John Kerry chegou-se à frente. Mas estão muito articulados com a diplomacia europeia. Agora, é explosivo, é perigoso
E quando nestas regiões as populações são algo sanguinárias, lembra-se do que se passou na Guerra dos Balcãs, lembra-se com episódios entre sérvios e croatas, coisas absolutamente, e outros povos daquela região, sanguinárias, com snipers, com cenas de barbárie, de tortura e de valas comuns, absolutamente inacreditáveis, nós julgamos que não voltam, julgamos que pertencem a filmes. E ali eu ainda vi no domingo, já não sei em que cidade, se foi em Donetsk, já não sei, ontem, vi cenas de agressão a manifestantes absolutamente violentas na ocupação do Parlamento, julgo que em Donetsk. E, portanto, eu não sei até onde isto pode ir, mas que é muito perigoso e que se deve fazer tudo para não deixar a fogueira atear, e sem dúvida nenhuma, porque há sempre setores apostados ali à volta em criar, em atiçar o conflito. Instabilidade. Em provocar instabilidade. E, nomeadamente, interesses que têm a ganhar com a eclosão de conflitos bélicos, indústrias de armamento. Há sempre setores que aproveitam de situações como esta. E, portanto, é fundamental esta articulação entre a diplomacia europeia e a diplomacia americana. Mas Putin, como Zé Carlos disse, não vai recuar. Ele, neste momento, enquanto não tiver garantias, ele não sai dali da zona da Crimeia de certeza absoluta. Até porque a maioria da população lá, de facto, quer... É russa, sim. É russa e quer a ligação à Rússia. Bom, vamos avançar na lista de temas que temos para hoje. Listas europeias. Já sabíamos quem era Paulo Rangel, o líder, enfim, o candidato da lista, o cabeça de lista. Agora há um acordo entre PSD e CDS. Um acordo natural e normal. É, um acordo normal que, a certa altura, se admitiu e se temeu que pudesse ser mais complicado por causa do número de deputados que se prevê que possam ser eleitos. Admite-se 10, 8 ou 11, 7. Ora, o oitavo ficou para o CDS. E como ficou para o CDS, obviamente, como diríamos ser lá para ali, está em risco. Diogo Feio já não ficou na lista. É pena, foi um bom deputado ao Parlamento Europeu. Mas está equilibrado esta Eu acho que está. Acho que está. Nuno Melo é um bom nome, é um bom deputado europeu, portanto o CDS e o PSD estão bem representados, com os cabeças de lista de cada um, digamos assim. Paulo Rangel e Nuno Melo. Depois está a Fernando Ruas, que já era esperável, e a partir daí mantém-se um deputado europeu, que eu não quero deixar de dizer que é um deputado extraordinário, que é Carlos Coelho, um deputado do PSD que desenvolve um trabalho fantástico no Parlamento Europeu, nomeadamente, que é organizador das universidades de verão do PSD, que faz uma grande ligação aos portugueses, que é o mais difícil lá em Estrasburgo, em Bruxelas, é estar lá e manter a ligação ao país, manter a ligação à realidade nacional. E ele faz isso muito bem. Não é o único, noutros partidos também há bons deputados que o fazem, mas eu quero lhe dar aqui uma palavra. Sai um bom deputado, que é o Mário David, esteve lá há muito tempo, mas a vida é assim, tem que haver renovação, e o presidente do PSD entendeu renovar, mostrando mais uma vez a sua fidelidade a quem lhe é fiel. Pôr Fernando Ruas em segundo significa, de alguma maneira, recompensar um homem que, desde o princípio da luta de Passos Coelho pela liderança do PSD, esteve ao seu lado. Fernando Ruas, se bem me lembro, logo em 2008, foi o mandatário de Passos Coelho quando ele lutou nas diretas contra mim e contra a Manuela Ferreira Leite. E lá está, Fernando Ruas acabou o mandato em Viseu, não se pôde recandidatar, toda a gente dizia que se calhar ele ia para o Parlamento Europeu, e vai mesmo. Há alguém que não vai, que foi muito falado durante muito tempo que iria, que é Fernando Seara, que se dizia que vinha à Câmara de Lisboa, mas se perdesse ia para o Parlamento Europeu. Disse de tal maneira que ele a certa altura teve que desmentir, e não vai mesmo. E acho que lhe fica bem. Acho que não é bonito ser-se candidato a uma Câmara com a condição de que, se não se ganhar, porque senão está-se a dar a derrota logo por adquirida. Foi o que aconteceu. Se vai para um lugar no Parlamento Europeu. Nesse sentido, não quero mal nenhum Fernando Seara, só quero o bem dele, sou amigo dele, mas fico contente por ele não ir por causa disso. Acho que é mais bonito. E, portanto, depois a terceira é uma jovem da Madeira, sei que vai também, de facto, Carlos Coelho, e depois está em aberto, no oitavo lugar, saber se vai José Manuel Fernandes, de Braga, outro bom deputado, saber quem é a senhora que vai do CDS. Será Cecília Meireles, fala-se que sim,
Teresa Queiro não acredito, acho que Cecília Meirelles, que foi secretária de Estado, até há pouco tempo é mais provável. É uma lista que vai embalar para umas eleições onde se dá, diz-se, há sondagens que dão entre 20% a 25% para a lista conjunta, que seria uma tragédia para o PSD e para o CDS, e há quem fale, PSD e CDS estão nos 30 e pouco, à beira dos 35, 36 do PS. Aí seria mais trágico para o PS. Seria uma distância, quando digo trágico estou a exagerar, mas seria negativo. Seria trágico para a liderança, talvez. Para a liderança. Seria uma distância muito curta, segura. Agora, se for de 40 para 30 ou 40 para 28, em 2004, no pior resultado até hoje... Falou-se também de Alberto João Jardim nesta... PSD e CDS tiveram 32, talvez se tivessem abaixo de 30 juntos, era muito complicado. Sim, Alberto João Jardim, lá está, fica bem por um lado Alberto João Jardim não ir, mas aí eu tenho pena que ele não vá, não por causa da Madeira... Ele acha que é para o afastarem do governo da Madeira. Mas eu não digo que é por querer ver longe, eu sei, é como ele sempre gostou das questões europeias. Ele no Comitê das Regiões sempre foi dos membros mais assíduos, mais participantes, mais empenhados, e acho que depois de todo o percurso que ele fez como governando a Madeira, que era bom, aliás, ele antes esteve para ir, era bom e bonito para ele ir para o Parlamento Europeu. Tenho pena que ele não tenha querido ir, ainda por cima porque assim ele fica mais próximo das questões da sua sucessão. Eu não gostava nada de ver Alberto João Jardim envolver-se naquilo que não se deve envolver. Ele gosta ou não se gosta, bem ou mal, eu gosto. Ele fez muito trabalho, cometeu erros seguramente, que todos cometemos, mas desenvolveu muita Madeira e eu gostava que ele saísse, olha, como Portugal da Troika, ele tenha uma saída limpa. Limpa será sempre, agora limpa no sentido de sem polémicas mais, sem se envolver em lutas com os seus sucessores, sem tomar partido por um contra o outro. Acho que quando saímos temos que deixar a sucessão, a luta da sucessão... Essa é a ideia de Passos Coelho, fazer justiça a acho que sim. E poupar a Alberto João Jardim essas guerras, essas polémicas, já lá a recolha de assinaturas para congresso extraordinário... Pode dizer-se que Passos Coelho, ao tentar isso, poderia estar a querer tomar em mãos a sucessão de Jardim? Sem a intervenção do próprio? Sim, não se esqueça que Passos Coelho é presidente do PSD, não é? Sim. E, portanto, é natural que ele se preocupe com o PSD Madeira. E há ali uma cisão muito grande entre a ala de Miguel Albuquerque e depois Alberto João Jardim. E depois há outros sucessores, um mais próximo. Ser o Delfim, apontado como o Delfim. Que era Presidente da Câmara de Funchal, neste momento estão, parecem inconciliáveis e é uma pena. Miguel Albuquerque é um homem com valor, podia ser um sucessor natural numa sucessão apadrinhada para Alberto João, neste momento isso parece impossível. E, portanto, o que eu não quero, e estou convencido que Passos Coelho também não quer, é ver Alberto João metido nessa guerra que não está à sua altura. Ele, pronto, teve os seus 30 e tal anos, é muito ano, agora tem que deixar o tempo. Eu digo isto aqui com amizade e pensando nele e na Madeira. Ele quer acabar este mandato, fica-lhe muito bem porque é um mandato difícil, tentar pôr as contas em ordem. Eu apostei na altura que ele ia fazer isto, conhecendo como o conheço, ia fazer ponto de honra e dizer não, eu também sou capaz de governar na austeridade, mas pronto, ele que não se mete em guerras de sucessão. Se ninguém quisesse entrar para o lugar dele agora, se ele quisesse ficar mais um mandato, mas é que há quem queira entrar para o lugar dele, já. E tem que se compreender isso, porque ele também já está há muito tempo no poder. Sim. É quase indissociável. A Madeira e Jardim, Jardim e Madeira. A Madeira é um jardim, como dizemos sempre. A mesma coisa se pode dizer do Futebol Clube do Porto e Pinta Costa, não é? nos últimos anos. É um dos temas que escolhemos para hoje, a situação no Futebol Clube do Porto, que é, enfim, desportiva. Toda a gente sabe que o Porto tem tido maus resultados, ou resultados, como se costuma dizer, no futebol tremidos, não é? Exibições tremidas. Mas também parece haver um final de ciclo. Acha que sim? Nitidamente. Sente-se, quer em Pinta Costa, outro dia custou-me vê-lo exaltado à saída do estádio de telemóvel, ou walkie-talkie, o que era aquilo, via-se que ele estava incomodado, demasiadamente exaltado até para quem teve os percalços, os problemas de saúde que ele teve. E, por outro lado, sente-se nas conversas que houve nas televisões que os sucessores já estão aí à surgir, não é? A surgir.
Acho que António Oliveira, que é o principal acionista privado da SAD, é o candidato, eu diria, principal à sua sucessão. Está bem que há o filho de Pinto da Costa, mas os clubes não são monarquias. Alexandre Pinto da Costa é uma pessoa com qualidades também, mas não se sabe se as mesmas que o pai para liderar. O braço direito de Pinto da Costa, Antero Henrique, é um homem muito capaz. Não tem a mesma posição acionista de António Oliveira, não foi jogador de futebol, mas é um homem que tem o know-how dele e todo o que aprendeu com muitos anos já ao nível da organização. Ao lado de Pinto da Costa, a organização. Vão ser dois rivais, se dispuserem a isso, de peso. Eu acho que também aqui Jorge Nuno Pinto da Costa, de quem depois de sair de presidente do Sporting, quando foi presidente do Sporting, tivemos guerra aberta. Mas depois de ser presidente do Sporting, ele sempre me cumulou com gentilezas e atenções, ele é assim. Portanto, só tenho bem a dizer dele nessa matéria, noutras não tenho nada para dizer, mas eu também dava o conselho de que ele se devia poupar ele próprio. Quer dizer, o Porto não tem que ganhar sempre, vamos lá ver, esta mania... Podem, 10 anos ganharam 8 campeonatos, sem preciso lembrar. Por amor de Deus, cada vez que aquilo não corre bem, põe um treinador na rua, acho que não faz sentido. Este Paulo Fonseca, que de facto é um pouco, às vezes, desajeitado a falar, mas quer dizer, ele está há meses no clube, ficou sem João Moutinho, sem James, sem Lúcio González, agora no Natal. Sim, mas Lúcio já saiu por outras razões. Já estava incomodado, parece que o que estava a passar lá dentro, não é? Sim, há rumores que dizem que Lúcio discordava de algumas decisões do treinador. E, portanto, a melhor maneira era sair, até porque Lúcio é muito respeitado no clube e no balneário também, não é? Pois, fez bem. Mas isso que são sintomas, no fundo, alguns analistas, que são sintomas de que há uma espécie de paz podre na própria SAD. Paz podre de algum desagregação da estrutura interna, que é sintoma de que o poder está algo enfraquecido. E não se pode desligar desse enfraquecimento do poder a situação financeira difícil do Porto. O primeiro semestre apresentou contas, pelo que eu vi, resultados líquidos negativos de 29 milhões de euros. É um número pesado. De facto, os 3 clubes portugueses têm um passivo muito volumoso. Mais, embora entre os 200 e os 300 milhões de euros. Todos somados dá quase 1.000 milhões. Exato. Sendo que o Benfica está claramente mais endividado que os outros. Pronto, mas também tem uma capacidade financeira de gerar cash flow diferente do que os outros têm. Só que o Porto, como não vendeu agora ninguém, mas também pelo que se diz porque não quis, já chegou a estar um avião no Porto para levar Mangalá, julgo que eu ouvi aqui também. Sim, isso provocou a admissão da Angelino Ferreira. Da Angelino Ferreira. Terá provocado, não foi confirmado. Porque não quiseram a vender. E agora as finanças do Porto estão-se a ressentir disso. Portanto, são os Inês e desportivos. Normalmente anda associado, muitas vezes. Falta dinheiro, Inês e desportivos, falta motivação do plantel, depois já é o jogador, o Jackson Martínez, a dizer que o Paulo Fonseca está a viver um mau momento familiar, o Paulo Fonseca a criticar os jogadores, já anda tudo ali à balbúrdia. Conclusão, parece que não há quem mande. O com Pinto da Costa é estranho. E, portanto, Pinto da Costa também pode estar farto, saturado, mesmo que mantenha as mesmas capacidades, pode estar farto e também deve pensar assim... ele lá tem muitos anos pela frente de vida, se Deus quiser, se os quer viver mais sossegado ou continuar metido nestas condições do futebol. Do Sporting, Pedro Santo Lopes, conseguindo vestir a pele de um presidente com mais facilidade do que eu nunca fui, nestes momentos o que é que pensa o presidente? Despede ou não despede o treinador? Cede à pressão dos adeptos, que parece que é isso mesmo que está a acontecer. Pinto da Costa não cede à pressão dos adeptos, ou seja, quando tomar a decisão será sozinho. Eu acho, quer dizer, quem tenha amor próprio e seja líder deve proceder assim. Eu tive que despedir um treinador chamado Carlos Queiroz, mas foi por declarações que ele fez, não é que os resultados fossem extraordinários, mas declarações que fez contra a direção, enfim. Agora, também tive pressões dos sócios na altura, porque empatávamos muitas vezes em casa. Eu acho que despedir um treinador debaixo de pressão não se deve, porque senão é sinal que se vai estar há pouco tempo. Pinto da Costa já está há muito tempo, pode fazer o que quiser. Eu acho é que Paulo Fonseca já se pôs demasiadamente a jeito para sair, para Pinto da Costa conseguir manter. Quer dizer, uma coisa era Paulo Fonseca ter dito sempre que queria ficar. Agora, aquelas críticas aos jogadores ontem é sinal, eu quero me ir embora, estou farto disto. E aí acho que Pinto da Costa pode aproveitar. Quando é outra parte a dizer eu vou,
aí Pinto Costa pode dizer, eu aceitei o pedido de demissão, não pude fazer nada. Agora, eu gabo-lhe a paciência, 30 e tal anos metidos naquilo, Santa Maria Madalena. Continua a viver com grande futebol, paixão. o futebol dá mais stress do que a vida pública, a vida política. O futebol é uma loucura em termos de stress. Porque é todas as semanas, ou 2 vezes por semana, se ganham, se perdem, são assobiados, são apupados, se a bola entra, se não entra, se há dinheiro, se não há dinheiro. E depois, uma pessoa pode gerir muito bem, a bola não entra e aquilo cai tudo. E depois não há receitas bilheteiras, não há televisão. Não, o futebol, ouça, eu estive lá 1 ano e, portanto, imagina, para quem teve 30... eu não sei como é que consegue, Pedro, mas enfim. Vamos continuar a acompanhar a situação do Futebol Clube do Porto nas próximas semanas. Vamos à frase da semana, é uma frase de Cavaco Silva na sessão de encerramento da Cimeira Mundial do Mar em São Francisco. Cavaco diz exatamente, não podemos dar-nos ao luxo de falhar, não podemos continuar a adiar, temos de pôr finalmente em prática a nova governação integrada dos oceanos de que tanto necessitamos e que sabemos ser imprescindível. Olha, eu escolhi esta frase de Cavaco Silva só para dizer que não, estou de acordo com ele, não podemos adiar mais, mas não podemos adiar mais mesmo. E, portanto, as palavras são palavras e é no âmbito internacional e no âmbito nacional. Há uma convenção que é a Convenção de Montego Bay, de 1971. Eu fui assistente de Direito do Mar no primeiro ano em que se deu Direito do Mar na Faculdade Portuguesa, assistente do professor Armando Marcos Guedes, quer lembrar. Conheço muito bem a matéria. Portugal já devia estar há anos e anos, o Tiago Piticunha, que é consultor de Cavaco Silva, bem tem trabalhado para isso, a explorar o mar, o futuro neste século. Mesmo muitas riquezas ou muitas fontes de alimentação da humanidade virão do fundo do mar. Portugal pode ter o estatuto de nação pioneira no âmbito dessa convenção, abrir centros de investigação, já temos alguns nos Açores, poucos no continente, mas virarmos para o mar à sério em termos económicos, em termos, como disse, de investigação, em termos turísticos, a todos os níveis. Até transporte, não é? Tudo. Portanto, agora o Porto de Sines está-se a desenvolver, outros esportes estão a correr melhor, como o de Leixões, o da Figueira da Foz, mas o mar em Portugal... O mar para Portugal é como pão para a boca. Foi noutros tempos da história e vai voltar a ser. E, portanto, eu escolhi a frase de Cavaco Silva para sublinhar, mas que as palavras passem aos atos. E, portanto, porque eu já ouvi Cavaco Silva dizer isso mais vezes, já ouvi Mário Soares trabalhar muito pelos oceanos, quando era Presidente da República, Jorge Sampaio também, em alguma medida, mas principalmente Mário Soares e Cavaco Silva. E isso devia ser um grito de alerta para Portugal inteiro, mas para o mundo todo. Com o Canadá tivemos problemas de pescas enormes, guerras de pesca. Guerra da Palmeta, lembra-se? Pronto. Eu uma vez numa reunião com o Primeiro-Ministro do Canadá em Nova Iorque e eles proibiam os nossos pescadores de pescar, eu disse, faço-lhe uma proposta. Nos barcos que vocês dizem que violam as vossas águas territoriais, que vão pessoas fiscais vossos, mas juntos, que é para chegarmos à conclusão que é que tem razão, são vocês, somos nós, isto em 2004. Ele ficou assim a olhar para mim, porque era uma proposta quase básica, de estudante da escola primária. Ele disse, talvez, e desde esses anos nunca mais tivemos conflitos com o Canadá por causa de violação de pescadores nossos lá em águas territoriais. O mar, então, entre estes 2 países é a fonte de ligação e de riqueza, sem dúvida nenhuma. E agora vamos para a imagem, não é? Vamos para a imagem que é viral. Ontem foi a noite dos Oscars. Antes disso, deixe-me dar uma informação. O presidente da Ucrânia, deposto, Yanukovych, acabou de pedir à Rússia uma intervenção no seu próprio país. Sim, mas esse rapaz é suspeito. Pois, mas agora vai-se qual é a legitimidade deste presidente, se pode fazer esse ou não. Esse rapaz que até pede por WhatsApp, se está ligado diretamente ao Putin. Bom, a selfie, a imagem da semana é aquilo que vulgarmente se chama uma selfie, uma fotografia. Para descontrairmos um bocadinho. Que aconteceu ontem à noite, nesta noite dos Oscars, ontem apresentada por Ellen DeGeneres. É este momento. É extraordinário. É um momento fantástico, descontração, numa grande cerimónia transmitida para todo o mundo. Junta ali uma série de caras célebres, mulheres bonitas e homens muito apreciados pelas senhoras e por pessoas de todo o mundo. E, de facto, lá está. O que é a força das novas tecnologias, do cinema, como junta em momentos complicados no mundo
como junta cidadãos de todo o mundo e julgo que logo na primeira hora fez... 2 milhões. Chegou aos 2 milhões. Bateu o recorde do beijo de Obama. A mulher não, foi quando foi da reeleição. Bateu esse recorde. Isto, acabamos com sorrisos, com boa disposição, descontração, numas cerimónias em que foi premiado um filme que fala sobre a escravatura e que lembra que ainda há muita escravatura no mundo. Portanto, é o mundo no seu esplendor. O Steve McQueen, o realizador, o Brad Pitt, o produtor, estava ali a Meryl Streep, estavam tantos atores fantásticos. O cinema também é um traço de união, como é o desporto, é o futebol. Agarremos às coisas boas do mundo nas alturas mais difíceis. Continua a ser uma grande noite, a noite dos óculos, longa, mas interessante. Sim, longa, não dá para aguentar muito. Depois de você ver o Belenenses-Benfica e aquelas arbitragens polémicas, de certeza não conseguiu ver, deve ter adormecido cansado. Pois por acaso Chegou extenuado ao fim do jogo, quando sofreu tanto. Olha que eu também sofri com o Braga. Mas o Benfica ganhou bem, apesar de... Aquele Gaetano também vai, este ano. Não vai só o... Como é que ele se chama? O Garay. E o Rodrigo. Não sei, tem que fazer uma equipa nova. Alguém há de ter que sair, porque o passivo realmente é grande e o Benfica tem que, como se calhar vão no mesmo avião com o Leme de Carvalho. Obrigado por ter vindo, até para a semana. Hoje há Liga Futre, é sempre a não perder às segundas-feiras. É lá que está a jornalista Joana Machado.